Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver vendo depois. Terminando aqui o meu chazinho da manhã, de gengibre para ajudar na garganta. E a conversa hoje é sobre propósito. Eu fiquei de trazer essa conversa aqui com vocês, algumas reflexões que eu tive, que eu venho tendo, na verdade, nos últimos tempos. E engraçado que esse tema de propósito de vida, ter propósito na vida, ter um sentido no que está fazendo, tudo tem sido recorrente, assim, não só nas minhas questões pessoais, mas em atendimento tem aparecido bastante. E aí aqueles sinais do universo, vulgo algoritmo, também aparece, né? Postagens diversas, vídeos, etc., palestras, trazendo às vezes esses elementos, né? Assim como o assunto das mudanças também, que eu senti de compartilhar aqui com vocês, até já compartilhei. E hoje, agora há pouco, inclusive, vi um post de uma outra pessoa, de um outro nicho, de outro assunto, nada, tipo, totalmente diferente do meu, mas também falando, né, dessa questão de mudanças de vida, etc., pegando esses vieses, assim. E é engraçado, né, que a gente sabe que tem essa questão do algoritmo hoje, mas eu acho engraçado quando aparece alguma coisa que eu só pensei, não falei, não verbalizei, não escrevi, nem nada, mas enfim, isso é outro... Sincronicidades, né? Também acontece. E aí eu anotei algumas coisas para a cabeça não se perder muito, né? Principalmente logo de manhã, e principalmente em dias de TPM, que a gente fica meio em outra sintonia, né? Inclusive eu marquei esse horário da live para 9h09 da manhã, me atrasei um tanto porque estava bem difícil de acordar hoje, a TPM, assim, nas vésperas, né, de vir a menstruação e tal, eu fico muito cansada, tipo assim, um cansaço exagerado até, e meu corpo pede muito descanso, pede muito pra eu reduzir mesmo a marcha, e eu precisei de um tempinho a mais, e também precisei ir na rua antes de começar aqui. Enfim, coisas que acontecem, vida real, né? E aí, o que tem a ver com propósito esse monte de coisas que eu comentei? Nada e tudo, porque sobre a questão das mudanças mesmo, quando que a gente... as principais mudanças de vida que a gente tem nas nossas vidas, né? Ou vai ter a ver com a coisa da mudança levar a gente para um propósito maior, ou a gente, por um propósito maior, fazer mudanças necessárias, né? Então, uma coisa está interligada com a outra. A questão da rotina, do dia a dia, que às vezes a gente tem dias melhores, dias não tão bons, tem dias que a gente consegue ser super produtiva e consegue fazer várias coisas, e tem dia que a gente não consegue. Então, entender esses ritmos internos, esses ritmos corporais, esses ritmos naturais da gente mesma, também auxilia no processo de desenvolver propósito, porque muitas vezes a gente se coloca coloca algum objetivo, ou coloca um propósito, coloca alguma coisa, eu quero realizar isso e aquilo, e o tempo passa e a gente sente que não realizou, ou a gente fica muito ansiosa para fazer e aí acha que é só questão de fazer. Mas quando a gente entende esses ritmos internos,
né? E como que a gente funciona no mundo e tal, fica um pouco mais fácil da gente se direcionar para o nosso propósito de vida ou para os nossos propósitos daquele momento, né? Então, por exemplo, tinha o propósito de estar aqui fazendo essa live hoje. Porém, tive esse imprevisto de, nossa, justo hoje meu corpo pediu, né? Mais tempo de descanso. Precisei ir na rua, aconteceram outras coisas, então assim, não deixei de fazer, mas mantive o propósito ali, né? Então, vou fazer mesmo que seja um pouco atrasada, porque eu me propus a isso, né? Propósito, a palavra propósito tem essa proximidade também com a palavra propor, né? Se propor, você se propõe a algo, isso também está dentro da ideia de propósito. E aí, por que surgiu esse assunto? Por que surgiu essa vontade de ter essa conversa? Que no início lá, tá, eu estava na dúvida, até fiz uma enquetezinha aqui, se eu fazia um texto, se eu fazia um vídeo. Aí essa semana eu resolvi, em vez de gravar o vídeo separado, fazer em forma de live mesmo. Também por uma questão de espaço celular, não vou mentir, né, que é muito mais fácil fazer live e depois ficar salvo aqui do que eu fazer um vídeo e ter todo um trabalho de gerenciar arquivos para caber e tal. E aí, por que surgiu toda essa vontade de falar disso, né? Deu esse insight de falar sobre isso, não só porque tem sido um tema recorrente no meu processo pessoal e tem aparecido nos atendimentos e tudo mais, mas até antes disso, né? Por que brotou esse tema, né? Esse sentido todo. Como algumas pessoas sabem, ano passado eu perdi minha terceira criança. Eu já tinha tido 2 perdas gestacionais em anos anteriores, em início de gravidez. E ano passado eu tive uma gestação que se desenvolveu bem até o fim. E então, Nuri era o meu propósito de vida, né? Até aquele momento, assim. Então eu estava fazendo tudo por conta dela, assim, o local que eu ia morar, o tipo da casa que eu ia viver, as coisas que iam ter na casa, tipo assim, tudo que foi feito durante o ano passado foi pensando nela, né? Até a criação do curso dos Florais de Bar, da jornada online com os Florais de Bar, que eu venho divulgando aqui também, foi pensando muito nesse propósito. Poxa, eu vou ter uma filha, vou ficar um tempo sem trabalhar por questão de necessidade mesmo. Não sei como é que vai ser essa nova aventura da vida, então eu queria ter uma coisa assim que eu pudesse ter pronto e gerando renda enquanto eu tivesse com foco nela. Né? Então eu fiz os vídeos, o material do curso todo durante a gestação da Nuri, então para mim foi como uma cocriação junto com ela, foi como fazer esse projeto junto com ela, com a energia dela ali presente. Então por isso eu tenho muito carinho ainda por esse material. E esse ano quando eu me senti um pouco mais preparada para voltar a falar disso, eu voltei a divulgar, né, inclusive. Mas aí o que acontece? Eu perdi ela no parto. Ela nasceu muito fraca, não resistiu, enfim. E então dali eu fiquei totalmente sem chão, porque você imagina você passar tanto tempo gerando uma vida, sentindo essa vida dentro de você, você molda toda a sua vida em torno dessa nova vida que vai chegar através de você.
E aí tem todo aquele processo de horas de trabalho de parto, passei pela cesárea ainda, então assim foi tudo muito intenso e aí aquele propósito não se cumpriu, aquela criança não estava mais respirando, não estava mais ali e não ia voltar. E então assim meu processo de luto tem sido longo, tem sido intenso, tem sido de altos e baixos, tem sido também dessa busca de propósito, porque eu fiquei totalmente sem chão, eu fiquei assim, tá, e agora? Né? Eu ouvia de algumas pessoas, você precisa continuar vivendo, mas você tá aqui, você tá viva. Mas a vida continua, não sei o quê. Mas eu falava, tem que seguir em frente. E eu me perguntava, onde é em frente? O que é em frente? O que significa isso? Né? E por que eu estou trazendo a minha história aqui? Porque é o ponto de partida dessa reflexão. E também porque muitas vezes a gente vê muitos discursos sobre tudo hoje em dia, né? E às vezes de uma forma muito generalizada, que a gente não sabe de onde que a pessoa partiu para falar daquilo. E aí parece tão fácil, né? Falar de propósito. Você tem que ter um propósito, você tem que ter um porquê, você tem que ter, sabe, uma série de coisas que quando você tá numa vida relativamente normal, que não aconteceu nenhuma tragédia na sua vida, tipo assim, tá tendo uma vida mediana ali, até serve, mas a vida real acontece tantas coisas que a gente não imagina, tem pessoas tão jovens que passam por situações tão extremas tão cedo e pessoas mais velhas que têm tanta história para contar. Então, assim, quando você passa por esse tipo de situação, como eu passei, um trauma muito grande, um luto, ou alguma coisa que às vezes nem é uma morte, uma coisa que no senso comum se entende como uma coisa trágica, mas às vezes para você foi uma coisa trágica, às vezes uma questão na família, às vezes uma questão do trabalho, ou às vezes uma depressão que você não sabe nem de onde que veio, né? Às vezes você simplesmente não consegue pegar um ônibus para ir trabalhar e você não sabe por que isso acontece. E aí você se pergunta, e que propósito? Para onde? Seguir para onde? Seguir pelo quê? Né? Então, assim, é muito profundo essa questão do propósito de vida e não é fácil de encontrar, porque não é uma resposta pronta. Não é uma coisa que você vai pegar um manual e vai... tá, por aqui eu encontro meu propósito de vida, então eu vou fazer isso e acabou. Encontrei, né? Não é assim que funciona naturalmente, né? Lógico que hoje em dia a gente tem coisas que facilitam o processo para que a gente encontre dentro da gente mesmo. Então, ferramentas de autoconhecimento, terapia, né, uma psicanálise, uma psicoterapia, outras linguagens de autoconhecimento, né, uma constelação familiar, um mapa de numerologia, um mapa astrológico, uma coisa. Não é que isso, eu vou fazer um mapa astral agora e aí eu vou encontrar meu propósito de vida e acabou. Não, mas essas ferramentas te dá pequenos toques de reflexão de, tem isso, essa informação sobre mim. Faz sentido para mim? Sim ou não? Né? O quanto isso faz sentido na minha vida? O quanto eu sinto isso dessa informação que eu estou vendo? Né? Eu que trabalho com numerologia vejo muito isso também. Né? Até nas leituras de cartas, eu acabo até trazendo números do mapa da pessoa que dão indicações, né? Por exemplo, o número do caminho de vida. Por que
O caminho de vida é o número que representa o que caminho você veio seguir ou de que forma você veio viver, né? Então eu explico para a pessoa, falando, pela sua numerologia tem essa característica, né, que pode se manifestar assim ou pode se manifestar assim, aí você vai ver o que faz sentido, mas não é uma verdade absoluta para a pessoa pegar aquilo e falar, tá, olha, tem isso que eu não tinha pensado. Ou então eu tinha pensado, mas eu não tinha prestado a devida atenção, vou dar mais atenção para isso. Ou não tem nada a ver com, sabe, para fazer a pessoa entrar nesse processo de reflexão, né? É como dar um fio, né? Dar a ponta de um barbante para a pessoa caminhar dentro do seu próprio labirinto, né? Então, essas ferramentas de autoconhecimento auxiliam a começar o processo, mas quem realmente vai fazer esse processo, que é único, que é assim, não tem comparação de um processo com o outro, é cada pessoa, né? Cada pessoa se entender e entender como que ela funciona, como que ela caminha, que direção, quais são os anseios dela. Outra coisa que é muito interessante é o que a gente manifesta na infância, né? Então, muitas vezes a gente está totalmente perdido na vida adulta, não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo, ou tá fazendo várias coisas, mas aquilo não tem sentido. E por algum motivo lembra de alguma coisa da infância e fala, nossa, quando eu era criança eu tinha vontade de fazer isso. Quando eu era criança, eu era uma criança assim. Por que agora, como adulto, que eu tenho uma certa liberdade, eu não tenho mais aquilo de infância, né? Às vezes uma característica ou uma coisa que eu gostava de fazer, coisas do tipo. Então a infância da gente também revela coisas, né? Também pode dar sinais, né, desse propósito de vida. E aí eu tô falando aqui de propósito maior, né? De propósitos maiores, participação especial da Kalimba. Fala oi pro pessoal, Kalimba. Grude. Esse aqui é um dos meus propósitos. Os outros 3 estão deitados por aí, tirando uma soneca. Então, o propósito entendido aqui, né, nesse começo de conversa, nesse lugar de busca do sentido, do porquê estar vivo, do porquê eu vivo, do porquê eu me movo, por que você acorda de manhã, por que você levanta da cama de manhã, porque você pode acordar e não querer levantar, né? Então, o que faz você levantar da cama? O que faz você querer se movimentar? Então, tem esses caminhos. Outras, assim, algumas dessas de referências que eu posso até colocar depois aqui para vocês. Não faz muito tempo eu assisti uma palestra da professora Lucilena e ela entrou nesse assunto também do propósito, né, de vida. Aliás, eu assisti várias dela e eu tenho que me recordar qual dessas palestras foi que falou desse assunto, mas eu vou procurar e vou colocar no Stories depois para vocês o link, que vale muito a pena. Aliás, indico muito o canal da Nova Acrópole e as palestras da professora Lucilena para quem se sente perdido, porque às vezes naqueles momentos que eu falo, nossa, parece que eu tô ouvindo tudo de tanto lugar, de tanta gente, não tô entendendo nada. Escuta uma palestra dela que vai direcionar bastante coisa, vai acalmar o coração. Tem me ajudado muito desde o ano passado. Então, teve uma palestra dela que ela falava dessa questão do propósito. Esses dias, essa semana também, para quem está acompanhando mais os stories, assim, vez ou outra eu compartilho as meditações que estou fazendo. E eu tô pela segunda vez fazendo o ciclo de 21 dias de abundância do Deepak Chopra. E aí esses 21 dias de
Abundância não é só sobre questão financeira, é sobre questão de abundância da vida mesmo. A vida é abundante, a natureza é abundante, né? Então entender o que é essa abundância, né? Bom dia, Ló. Tô te vendo. E também teve uma dessas meditações que falava da questão do Dharma. O Dharma como propósito de vida, né? É um conceito indiano que fala sobre isso, né? O que eu vim manifestar, como que eu vim servir o mundo, né? Então, tanto nessa palestra da professora Lúcia Helena, quanto nessa meditação do Deepak Chopra, que antes de entrar na meditação ele sempre faz algumas considerações, né? Cada dia tem um tema e tal. Colocando o propósito de vida nesse lugar do servir, né? Então, segundo essas referências, né, o propósito de vida seria se servir no mundo, servir a humanidade, servir o mundo em si, né? A gente não convive só com a humanidade aqui no planeta, né? A gente tem uma biodiversidade gigante. Então a gente não pode esquecer disso também, que a gente não está sozinho aqui. Então tem esse lugar, né, do servir. Então qual é o meu servir? Então no meu processo particular, eu também entrei nesse questionamento. Qual é o meu servir? Eu estou servindo a quem? A quê? Porque minha filha não está mais aqui. Se até então ela era o meu propósito e agora ela não está mais aqui, então o que vai ser meu propósito? Aqui eu vou estar servindo nesse mundo, né? Então aos poucos, assim, mas assim, teve vários fatores que foram direta e indiretamente me encaminhando para um lugar onde eu cheguei num ponto onde eu entendi, é isso que eu vim fazer, é nisso que eu vou focar e direcionar a minha vida e meu trabalho, inclusive, e tudo a partir de agora, né? Então foi onde eu cheguei, né, nessa reconfiguração até do meu trabalho mesmo, direcionar mais para o feminino, mais para as mulheres, né? Não que eu não atenda mais homens, eu até atendo, mas tem um foco maior no feminino. Então esse propósito está enraizado também em questões espirituais minhas. Então assim, tem vários fatores que me levaram para isso, né? Então cada pessoa vai ter ali os seus motivadores ou o seu caminho para chegar nesse lugar de qual é o meu propósito, né? E não necessariamente é uma coisa que vai ser definitiva para sempre, né? Então, de repente, numa determinada fase da vida, a gente vai estar com o propósito de, sei lá, se desenvolver espiritualmente. E aí chega num nível que já desenvolveu o máximo que pôde, e aí alguma coisa aconteceu e direcionou para um outro propósito, né? Então, assim, é só um exemplo, tá, gente? Não é um fato real, mas acontece, né? Às vezes tem pessoas que vivem para uma determinada coisa, cumpre aquela missão, né? O propósito, em algumas situações, às vezes a gente encontra essa proximidade com o conceito de missão, né? A missão de vida, propósito de vida, caminho de vida. Então, dependendo da fonte, né, do assunto, a gente pode encontrar essas nuances, né, de como entender esse conceito de propósito. Outra coisa que foi interessante também nesse processo mais recente, inclusive, foi quando eu reli esse livro aqui do Dr. Bach, que inclusive está dentro do material da Jornada com os Florais de Bach. E aí eu reli esse livro e estudei de novo a história do Dr. Bach, né? E ele é muito interessante porque ele
estava com os dias contados, literalmente, né? Ele descobriu uma doença grave e o diagnóstico era que ele viveria por poucos meses ou por poucos anos, na verdade. Acho que eram poucos anos, não lembro exatamente agora quantos anos que deram de diagnóstico, mas era tipo pouquíssimo. E aí ele sentiu uma necessidade de buscar um novo propósito. Ele sentiu ele tinha dentro dele uma necessidade de buscar uma nova medicina que olhasse para as pessoas e não para as doenças, que olhasse para a alma e não só para o que acontece quimicamente e biologicamente. Então, nessa busca, ele desenvolveu o trabalho com os florais. Né? Foi o primeiro sistema de florais, né, registrado, definido dessa forma. E a partir do momento que ele começou esse estudo, começou esse trabalho, ele ainda morreu jovem, que ele faleceu, ele tinha exatamente 50 anos, mas daquele diagnóstico de poucos meses de vida, ele superou mais de 20 anos. Então, quando ele encontrou o propósito dele, que ele queria realizar isso, ele se dedicou diariamente, de todas as formas, com todas as suas forças, para criar esse sistema. Quando ele se apegou com esse propósito, vamos dizer assim, que ele se curou, né? Ele prolongou a vida dele por muitos anos para frente, né? Então, assim, o propósito chegou nesse nível de potência. Esse é um exemplo, tá, gente? Que eu me lembro, tem a referência aqui, tem o nome e tudo. Mas nesse meio tempo de assistir coisas, ouvir coisas e ler coisas, tem diversos outros casos que a pessoa melhora, às vezes, de uma doença ou de uma condição muito difícil porque encontra um propósito. E começa a se dedicar nesse propósito e aí ela ganha vida. Né? Então, assim, o propósito tem um poder revitalizante na vida das pessoas também. Né? E isso hoje em dia é muito importante a gente falar disso, porque quanto que as pessoas estão muitas vezes sem sentido, sem entender o que estão fazendo aqui. Só vivendo no automático, só para pagar boleto, que é necessário, porque né, mundo capitalista a gente não tem como fugir, né? A gente não tem como quebrar o sistema por conta própria. Mas, inclusive, eu acho muito triste isso que sistematicamente é feito com as pessoas, de desumanizar mesmo, né? Essa coisa de escala 6x1, trabalha não sei quantas horas, ou então a uberização do trabalho, dessas empresas que falam, tem o seu próprio negócio, você vai lá e vira escravo de um Uber, vira escravo de um Americare, vira escravo sabe, de uma coisa dessas. Ninguém mais consegue viver só com salário, tem que fazer 2, 3, 4 jornadas, renda extra, um monte de coisa. Então isso acaba desumanizando a gente, acaba tirando a gente a gente não tem mais tempo de pensar, de refletir, de olhar para dentro, de sonhar, inclusive, sonhar nos dois sentidos, né? Tanto no sentido de o que eu quero para minha vida, quanto no sentido de sonho dormindo mesmo, né? Lembrar o que sonhou e refletir naquele sonho. Essa semana saiu uma palestra nova no Café Filosófico e teve um trecho da palestra que a palestrante comentou isso, né? Que as pessoas não estão mais sonhando. Acho que foi um estudo que foi feito e aí ela comentou do estudo, enfim. Depois eu vou achar essas referências e vou botar no Stories para vocês também. Então, assim, o quanto que a gente está perdido, né? E nos atendimentos, principalmente com as cartas, eu vejo muito as pessoas totalmente perdidas de si mesmas, né?
e a pessoa querendo achar uma resposta fora, mas a resposta está dentro. Aí o meu trabalho é auxiliar, né? Puxar a cordinha e falar, olha, tá dentro de você, vai por aqui, tenta ir por aqui para ver se dá certo, né? Mas é muito sério isso, é coletivo, né? Isso está acontecendo em massa. Mas então, assim, o que que é... Mas não tem saída? Claro que tem. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a despertar que tem algo a mais na vida, que a vida não é só pagar boleto, que como diz a música do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então a gente buscar mesmo esses caminhos, né? Tá por onde? Se existe mais, onde é esse mais? Por onde eu começo? E aí experimentar. Então experimenta fazer um mapa astral, experimenta fazer uma numerologia, experimenta fazer uma terapia, experimenta fazer uma caminhada sem o celular, experimenta fazer um caderno de sonhos, experimenta esses processos que saem um pouco da lógica, sabe aquela história do abstrai? Então é abstrair mesmo, no sentido essencial da palavra, né? Sair da lógica, né? Então muitas vezes tem muita gente que às vezes chega nos atendimentos para mim achando que tá maluco. A pessoa, eu acho que eu não sou normal, porque eu não sou. Às vezes não é você. O mundo tá uma loucura muito grande, né? Então às vezes você só tá entrando em colapso porque você não tá se vendo encaixado nesse sistema. Então assim, e essa tentativa de se encaixar o tempo todo, que quem nunca, quem não tem quase o tempo todo não cai nessa, a gente tem que ficar sempre se observando para não ficar preso nisso, né? Porque a gente cai, né? Vez ou outra, dia sim, dia não, a gente cai nessa. Mas ficar de olho em si mesmo para falar, pô, tô funcionando no automático, volta. O que que meu coração pede? Né? O que que minha alma pede? Qual que é o sentido disso? O que que eu sinto? Né? Não só o que eu penso, mas também o que eu sinto é muito importante. Faz toda a diferença. Aí, o que mais que eu tinha anotado aqui para comentar? Também tinha isso, que eu mesma há pouco tempo estava nessa, minha cabeça era só conta. Então foi um dos pontos também que eu cheguei e falei, não, preciso, tem que ser mais que isso, não é possível. Né? Tive ideação suicida mais de uma vez, né? Não vou ter vergonha de falar isso, porque isso tem acontecido com muita gente e muitas pessoas só falam disso quando alguém fala, né? Por exemplo, tem amigas minhas que eu comentei, nossa, amiga, eu me senti tão mal que cheguei nesse ponto, tá? E a pessoa me trouxe de volta, eu também. E quando eu ouvi de volta, foi assustador, falei, gente, né? E mais de uma pessoa, né, que eu tive contato, assim, falando desse jeito. Então, assim, o quanto que o mundo tá sendo enlouquecedor, né? Em volta da gente. Então, a gente entender que muitas vezes não é a gente que tá enlouquecendo, a sociedade à nossa volta, o mundo à nossa volta, né, o sistema de vida à nossa volta tá muito maluco. Bom dia, Tamara, tô vendo você aqui. Te dar um oi. Então, assim, essa busca do propósito real, do sentido, de como, do que você sente, o seu chamado interior, né? Tem várias formas de chamar isso. Ela se faz cada vez mais, virou uma necessidade mesmo, né? Porque senão a gente vai se robotizar, a gente já está se robotizando no dia a dia quando a gente não consegue ir no banheiro sem levar o celular junto. A gente não desliga, né?
E é importante a gente desligar de vez em quando. Hoje mesmo, antes de vir fazer a live, eu fiz uma caminhadinha e apesar que hoje eu levei o celular, mas ontem eu fiz uma caminhada mais longa. Eu não carreguei o celular, desliguei o celular, deixei em casa e foi tão bom fazer uma coisa sem ter distração, sabe? Sem ter essa distração, porque aí quando a gente sai um pouco dessas distrações, a gente consegue ouvir essa voz de dentro, né? A gente consegue ouvir a nossa alma e a nossa, como o próprio Dr. Bach fala, a nossa alma sabe o nosso caminho, a nossa alma que orienta, que direciona para onde que a gente vai, o que que faz sentido, o que que é pra gente, o que que não é. Então aquela vozinha da intuição é a voz da nossa alma, né? Dando sinais. Então aquele momento que você sente assim, acho que eu não vou fazer essa parceria com essa pessoa não. Não faz. Não duvida, sabe? Porque essas sensações são importantes. Ou então, eu fui para lá, mas não senti bem nesse lugar. Né? Então é muito importante. E quando a gente teima, a gente vê que a gente quebra a cara. Né? Então, essa voz intuitiva, essa voz da alma, ela auxilia muito a gente se direcionar para esse propósito maior e também para os propósitos menores que a gente tem ali, né? Falei até agora do propósito de vida, né? O sentido de estar vivendo, o nosso servir no mundo, né? Para quem a gente serve, para que a gente tá, por que a gente faz o que a gente faz, ou para quem, né? Em nome de quê? Assim, tem várias formas de olhar para isso. Mas também tem os propósitos menores, né? Então tem momentos na vida que a gente precisa meio que desmembrar o propósito maior, né? E ter ali os propósitos menores. Então, por exemplo, nesse momento eu preciso, sei lá, economizar. Porque lá na frente eu tenho um projeto X para fazer e se eu não vou conseguir fazer isso se eu não fizer esse passo aqui. Então tem esses propósitos menores, né? Ou em outro exemplo, eu quero melhorar minha qualidade de vida, isso é um propósito maior. Eu quero ter uma vida boa, quero ter uma vida de qualidade. E aí eu vou me dedicar a propósitos menores, então eu vou acordar num bom horário, que seja compatível comigo, com a energia do meu corpo. Eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer um exercício, eu vou fazer uma meditação. Então, assim, eu vou me dedicar a coisas, né, pequenos propósitos, para compor esse propósito maior que é uma qualidade de vida, por exemplo. Outra coisa que eu tinha anotado aqui, assim, a questão das prioridades, né? Então, quando a gente vai entendendo esse propósito maior ou esses pequenos propósitos, a gente vai elencando as prioridades, né? O que é mais importante, o que é menos importante, o que é mais importante agora, o que eu posso abrir mão agora para voltar depois, né? Então a gente vai selecionando melhor, a gente faz melhores escolhas quando a gente tem mais essa clareza, né? E aí como que a gente chega nessa clareza? Como eu falei lá no início também, né? Ter esses momentos da gente se ouvir, da gente ouvir nosso coração, da gente ouvir nossa alma. Tem essas ferramentas de autoconhecimento. Ter conversas saudáveis também é muito importante. Tem pessoas que às vezes chegam em atendimento comigo e falam assim, mas sei lá, minhas amizades, ninguém me entende, não sei o quê. E aí às vezes eu chamo a pessoa para um ponto que às vezes ela não tá olhando, tipo, você tá no meio das pessoas certas. Porque às vezes você se transformou, tá no meio de pessoas que não acompanharam essa transformação e tá ali batendo cabeça para quê?
aquele meio não serve, não sintoniza mais com você. Então, lógico que vai estar um estranhamento, vai sentir um deslocamento, vai sentir que um estranho no ninho, porque aquele ninho não serve mais. Então, se direcionando, né, para se abrindo, né, para conhecer outras pessoas, para conversar outros assuntos, e aí você vai achando a sua turma, vamos dizer assim, né? E isso ajuda muito também nesse caminho de propósito de vida, independente de ser o propósito ou os pequenos propósitos, você tá próximo, né, ou ter próximo de você pessoas que estão na mesma linha, né? Às vezes estão seguindo outro propósito que não tem nada a ver, mas estão com o mesmo comprometimento. Então entende a sua dedicação, entende, né, o seu comprometimento e vice-versa, você também, né, se alinhar ali. Então isso também é importante no processo, né, de reencontrar esse propósito de vida, de caminhar dentro dessa jornada, né? Aí nessa questão de servir, né, o servir no mundo como propósito, tem várias formas. Você pode colocar esse servir no seu trabalho, pode ser a forma que você trabalha, pode ser o que você trabalha, né? Então, por exemplo, um médico, o servir dele no mundo é tratar e curar as pessoas, né? Esse é o propósito de vida do médico. Ou, sei lá, a dona de casa não tem um trabalho fora. Apesar que a dona de casa trabalha pra caramba. Então, qual que é o propósito de vida dela? Né? Assim, tá no que ela faz? Pode ser, né? Minha mãe, grande parte da vida da minha mãe foi ser dona de casa. E o propósito de vida dela sempre foi, e ela tem, assim, é uma coisa que partiu dela dizer isso, né? Ela sempre diz que é cuidar da família. Mas ela se entendeu nesse lugar. Meu propósito é cuidar da família, né? Às vezes a pessoa é dona de casa, mas não, às vezes o propósito dela não é cuidar da família. Às vezes ela tem um outro propósito que ela realiza de uma outra forma. Então, não necessariamente o propósito tem que ser o meu trabalho, a minha profissão, ou algo do tipo. Mas a gente tem formas diferentes de manifestar isso, né? Então, por exemplo, sei lá, às vezes o propósito de alguém é fazer os outros se sentirem melhor. Pode ser um propósito de vida, é o servir daquela pessoa no mundo. Então, independente do que ela faça, se for vender coquinho na praia, se for puxar cabo de eletricidade, se for fazer qualquer coisa, sempre que essa pessoa encontrar com outra pessoa, vai colocar o propósito dela a serviço de fazer o outro se sentir melhor. Então, assim, não necessariamente o propósito tem a ver com profissão, função, né, e coisas do tipo. Às vezes vai ter, às vezes não. Então, cada pessoa vai encontrar ali a sua forma de desenvolver isso. E aí, para encerrar, a gente, né, pegando esse gancho, desse entendimento do propósito como, né, no caso do propósito como uma função, às vezes não necessariamente uma função de uma profissão, mas tudo tem uma função no ecossistema da vida. Né? Então, às vezes, um sorriso, um bom dia que você dá para alguém, você não sabe como que aquela pessoa tá, né, emocionalmente, e aquela pessoa recebe o seu bom dia, dá uma reavivada, né, reanima, né, devolve esperança. Quantas vezes a gente se sente até derrotado, desiludido da vida, de tanta notícia ruim, de tanta mazela que tem no mundo, e aí a gente vê uma notícia de, sei lá, uma criança que salvou um bichinho que caiu no buraco. E aquilo dá uma coisa boa no nosso coração.
E às vezes é uma coisa tão simples, se a gente fala, nossa, dá aquele, né, você até volta a respirar. Você fala, nossa, tem esperança no mundo. Então é isso, às vezes tem coisas que tem maneiras muito simples de colocar esse propósito em movimento, né? Então, diante de tudo isso, né, que assim, o propósito, a missão de vida, essa coisa não ser visto também como obrigação, né, é uma coisa que eu tenho que fazer e tal, mas no sentido de uma função nesse ecossistema da vida mesmo. Então, assim, ampliar esse olhar do propósito como algo que serve à vida, serve no mundo, serve à vida, serve às pessoas, serve no planeta e tudo mais. Então, eu vou, se alguém quiser dizer alguma coisinha, né, fica à vontade também, eu tô aqui só falando. Mas eu já tô para encerrar aqui o vídeo e vou deixar salvo, né, para ficar salvo aqui no perfil e as pessoas poderem fazer suas próprias reflexões aqui depois. Opa, meu teto apareceu. Oi, bom dia, querida. Você entrou agora, mas eu tô quase para encerrar. Eu já tô aqui encerrando, mas eu vou deixar salvo, viu? Vai ficar salvo aqui no perfil. A gente estava batendo um papinho aqui sobre propósito de vida. Propósito de vida, propósitos do dia a dia. Um conjunto de reflexões aqui. Tá certo? Bom, pessoal, gratidão por quem esteve aqui. Eu vou encerrar a live, mas vou deixar salvo aqui já no perfil, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo dia, um ótimo final de semana. Até breve.